Analisei 697 SaaS para você não precisar perder tempo com isso e eu vou fazer esse vídeo aqui te explicando as conclusões da minha análise em apenas alguns minutos para você conhecer um pouco do ecossistema do SaaS Bootstrapped. Abrindo um rápido parênteses, se você não sabe o que é um SaaS Bootstrapped, Bootstrap significa que nunca pegou o investimento, que é um SaaS que caminha com as próprias pernas, tá? Bom, então vamos primeiro aqui olhar as características desse SaaS que a gente está analisando aqui. Primeiro que todos os SaaS que a gente está analisando, eles têm um negócio com assinaturas ativas. E o tempo de vida de todo esse SaaS é de 4 anos, enquanto 90% deles tem menos que 10 pessoas no time, 40% fizeram uma contratação nos últimos 12 meses e 77% são B2B, enquanto 7% são B2C. Então essa aqui é mais ou menos a fotografia do público que os micro-SaaS atendem. A grande maioria se foca em atender empresas pequenas de até 10 e 250 funcionários, enquanto outros atendem empresas com menos de 10 funcionários, né, que é quase um B2C ali, digamos, e alguns atendem enterprise, que são empresas que têm ciclos de venda longos, empresas grandes que têm uma estrutura muito mais robusta, ou seja, mais de 250 funcionários para simplificar o discurso, né? Então vamos falar aqui sobre precificação. Primeira coisa que eu acho super legal é que vocês veem que, cara, a venda do SaaS, eles estão 81% ainda se foca no MRR, mas olha que bacana, 63% se foca em vender anual, ou seja, a galera está se focando muito em fazer promoções e criar preços mais atrativos para o plano anual, porque isso permite que eles façam caixa. E com caixa, essas empresas podem investir mais em marketing para adquirir mais clientes e a empresa consegue se sustentar por si só. E faz muito sentido você vender anual se você não tem investidor, porque quanto mais dinheiro você traz para o presente, para o seu caixa, mais você tem para poder investir no seu negócio, enquanto MRR são sempre pequenas fatias que você vai ter que ir somando aos poucos. Outra informação bacana é que, em média, 58% das empresas têm menos que 100 clientes e o ticket médio desses negócios fica entre 20 e 99 dólares por mês, ou seja, 46% de todos os SaaS analisados têm um ticket entre 20 e 99 dólares. Então, podemos dizer que é um ticket até de certa forma baixo, considerando um cenário dos SaaS, um cenário de venda como um todo, né? E nesse ecossistema internacional, muita gente está comentando que a assinatura está morrendo e que, de fato, o modelo de pagamento está se tornando cada vez mais comum por conta do AI. E isso é uma verdade. Quando a gente olha aqui embaixo, o Pay as you go, o Method Subscription e o One-Time Payment, que inclusive eu vou explicar o que é esse Method, que eu sei que muita gente tem dúvida. Basicamente, vocês veem que esses modelos aqui, eles estão cada vez criando mais força por dois grandes motivos. O primeiro é porque o ecossistema de SaaS internacional tá ficando um pouco saturado de assinaturas, porque tudo é assinatura para lá, assinatura para cá. No Brasil, a gente ainda não chegou nesse ponto, mas talvez daqui a uns anos também comece a saturar. E como o SaaS de AI, que é a grande maioria dos novos SaaS que estão surgindo, eles têm um custo variável por conta dos tokens, muitos deles também optam por vender outros modelos, que no caso é o Pay as you go e o Method Subscription, que é esse dos 10% também. Seguindo, galera, a gente vê sobre Freemium e Trial. Freemium, basicamente, é você oferecer um produto gratuito, enquanto o Free Trial é você oferecer um produto gratuito por um período de tempo. E o Freemium, ele sempre foi o favorito da galera, mas ele vem mudando muito o cenário, porque como vocês viram, a grande maioria dos SaaS, eles são pequenos. E por serem pequenos, se eles têm um produto gratuito, eles acabam tendo que investir muito esforço em ficar sempre melhorando o produto gratuito. E às vezes é uma linha muito tênue entre você melhorar o gratuito, mas não o suficiente para o cara não ir para o pago. E às vezes o freemium também acaba sendo desafiador para as pequenas empresas por conta do volume de suporte que ele gera. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu falo aqui no YouTube sobre freemium e quando vale a pena você usar o freemium para o seu micro SaaS. Eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Seguindo, galera, olha só. 29% das pessoas entrevistando não usa, não prefere usar. E enquanto 51% das pessoas estão usando o free trial e cada vez mais a gente vai ver as pessoas usando o free trial. E o mais interessante, olha só, 70% dos SaaS pedem cartão de crédito na hora de criar uma conta, que é uma nova tendência que está tomando muito espaço. E olha só que bacana. Aqui a gente consegue ver a conversão. Então, nesse eixo aqui, eles pegaram as empresas que têm as conversões, quantas empresas se encaixam nessa categoria, e nesse eixo aqui, qual que é a conversão de cada uma, sem cartão e com cartão. Então, se a gente pega as empresas que têm uma conversão de 50% a mais,
Olha só, 47% dessa galera pede cartão de crédito. Então, provavelmente aqui a gente está falando de um B2B bem mais qualificado, então são leads mais qualificados que eles devem até usar uma estrutura de vendas também para ter uma conversão tão alta dessa. Mas aqui, olha só que bacana, a galera que tem uma conversão entre 1 e 10%, que não é ruim, pensando nos 10, né? Mas eu vejo que é muito mais comum, mais perto do 1, que a galera não pede cartão. E aí eles acabam tendo essa conversão de 37%, que eu acho que é um dado super interessante, né? E olha só que bacana. Todos os SaaS que têm a maior conversão de usuário grátis para pago, acima de 20% de conversão, tendem a pedir cartão de crédito, ou seja, focam em leads mais qualificados. Seguindo, galera, qual que é o impacto disso na prática? Na prática, acontece o churn e o growth. Então, essa linha em azul é o crescimento mês a mês do SaaS, enquanto nessa linha vermelha é a taxa de cancelamento, ou churn. Então, a galera que tem plano gratuito, eles acabam tendo um crescimento médio de 10% e uma taxa de cancelamento de 10%, ou seja, eles ficam no zero. Enquanto a galera que pede no free trial um cartão de crédito acaba tendo um crescimento de 14% ao mês, enquanto tem um churn de 5% ao mês. Já a galera que tem um produto de free trial e não pede cartão, eles têm uma média de crescimento de 7% e um churn de 6,34%. Isso, na prática, é o impacto de você pedir cartão de crédito e você ter um modelo freemium ou free trial, para vocês verem como modelagem de negócios é importante e por isso que eu bato tanto nesse ponto de que modelo de negócio você sempre tem que testar, porque dificilmente você vai acertar de primeira. Galera, agora vamos falar sobre métricas de SaaS, tá? 60% de todos os SaaS entrevistados faturam menos de 15 mil por mês. Ou seja, se as empresas têm em média de 4 anos, 60% fatura menos que 15 mil reais, 15 mil dólares. E olha só, esse gentil lembrete aqui é para você não esquecer de que construir uma empresa demora e que você não vai construir um micro SaaS e que você vai explodir da noite para o dia, porque é uma longa jornada cheia de aprendizados e cheio de lições duras que às vezes a vida te joga, porque construir negócios é difícil pra cacete. Agora vamos falar aqui sobre o crescimento dessas empresas, tá? Esse aqui é o panorama do faturamento médio de todos os SaaS analisados. Olha que interessante, 27% dos SaaS faturam menos de $1.000 por mês, enquanto 32% fatura entre 1.000 e 15 mil. Um terço de todos os SaaS estão num range aqui de 1.000 a 15 mil de MRR. E se a gente somar a galera que está entre 15 e 100, a gente também tem aqui mais um terço dessas pessoas. Então, para vocês verem que quando a gente olha e fala, aquele cara tá faturando 10 milhões, você vê que faz parte de uma minoria minúscula de 0,94% que fatura mais de $1 milhão por mês de MRR, porque a grande massa das pessoas está aqui nessa etapa de 0 a 1, lutando para descobrir canal de distribuição, público-alvo, proposta de valor, e é por isso, galera, que eu falo tanto nos meus conteúdos sobre esses pilares no MVP, porque isso te poupa muito esse processo de validação no médio e longo prazo, beleza? E vamos ver sobre crescimento desses projetos. Quase 60% desses projetos crescem em menos de 5% mês. Olha que informação riquíssima, porque a gente fica se cobrando por crescimento e a gente fica falando, não, 5% é muito pouco, 50% ao ano para um micro SaaS é muito pouco, mas cara, tá todo mundo ainda lutando para conseguir acertar a veia de canal de distribuição do seu projeto, e só 28% cresce entre 5% e 20% ao mês, ou seja, tem muita gente buscando achar o seu público-alvo e canal de distribuição. Então, quando a gente olha aqui a média, a gente tem aqui, 30% das pessoas crescem entre 1% e 4% ao mês, enquanto a gente tem aqui esses 28% que crescem entre 5% e 20%. Dado super curioso. Churn, vamos falar de cancelamento. Apesar do crescimento lento, quase 60% de todos os SaaS analisados têm um churn inferior a 3%. No Brasil, a média que eu tenho visto do churn da galera é entre 8% e 12% dos micro-SaaS da comunidade. Quando a gente fala de 3%, a gente está falando que é sensacional. Isso significa que eles acertaram o público-alvo e acertaram proposta de valor, mas eles ainda não estão acertando, talvez, o canal de distribuição, e por isso que eles têm esse crescimento tão devagar. E a verdade é que a grande maioria dos SaaS também, lá nos Estados Unidos principalmente, eles investem muito mais em orgânico. E também o orgânico ele toma tempo para ele começar a trazer resultado. Quando a gente olha aqui
o churn da galera, existe uma comparação de 2022 e 2024. Olha só quantas pessoas têm um churn de 0 a 1%. Cara, isso é muito baixo. Isso é incrível. 40% do SaaS tem um churn quase zero. Puta, sensacional. E aqui, quando a gente olha 2024 de 1 a 3%, a gente tem quase 20% das pessoas. E quando a gente pega aqui também de 3 a 5%, 16%. E aqui, né, a gente vai vendo essa escadinha. Mas olha que bacana essa centralização. A galera de 0 a 3% representa quase 70% de todo o churn, né? Então a galera tem um churn muito baixo e isso é incrível. Se a gente analisar o State of SaaS, que é um relatório feito por um amigo meu, do Rodrigo Fernandes, a gente vai ver que exatamente a mesma média para SaaS que faturam menos de 300 mil por ano, quando a gente olha aqui, né? A média do SaaS que ele analisou é 3%, enquanto os top performers é 1,8%. Então, casa exatamente com esse estudo aqui dos SaaS Bootstrap, né? E olha só que bacana. Quando a gente analisa o LTV, que é o Lifetime Value, que é o tempo que esse cliente permanece com você e que ele te gera receita, a gente pode ver que mais de 30% tem um LTV excelente. E se a gente somar o LTV a partir de $2.500 anuais, quase 50% de todos os SaaS têm um bom LTV. O que significa isso? Significa que essa grande maioria das pessoas devem vender para B2B e que a proposta de valor deles é muito clara e o resultado é muito fácil de mensurar, e é por isso que eles acabam tendo uma retenção de longo prazo. Quando eu digo resultado fácil de mensurar, é que elas conseguem quantificar o benefício que esses SaaS geram para os seus negócios, seja ele em economia de tempo ou em economia de dinheiro e assim por diante, tá? Então, olha só que bacana aqui. A grande maioria dos SaaS, 1/3 de todos os SaaS analisados, tem um LTV de mais de 7.500 por ano. Eu acho esse LTV muito legal. Se a gente considerar que o ticket das pessoas era entre 20 e $99, é um LTV muito alto. Então, eles devem ter outras ofertas que eles fazem para as pessoas, seja de serviço, seja de cross-sell de outros produtos, para conseguir aumentar esse LTV. Vamos falar agora sobre marketing. Os principais canais favoritos são sempre os orgânicos. Vamos analisar esse gráfico aqui. 65% das pessoas fazem boca a boca, ou seja, programas de afiliados. 46% ainda faz outbound, enviam um e-mail frio e fazem ligação. E você aí com vergonha de mandar mensagem para as pessoas ou disparar e-mail, né? 65% se foca em SEO, enquanto 29% em programas de afiliados e referral, 35% em marketing, 34% em social media. Então vocês veem que conteúdo aqui, SEO, o orgânico, ele é muito forte, né? E olha só, vamos ver na prática o que isso significa, né? Vamos pegar a comparação de LTV com os canais, né? Então, as companhias que têm menos de $5.000 de LTV ao ano, elas investem principalmente em SEO, boca a boca e marketing de conteúdo, que é o que a gente vem olhando, essa trend de mercado, que é o que as pessoas estão chamando de founder-led growth, que basicamente é o fundador da empresa produzir conteúdo, né? Já as empresas que têm um LTV maior do que 5 mil se focam em outbounds e eventos, o que vai em direção ao que eu falei para vocês sobre vender para B2B, enterprise de tickets maiores, que ele tem um processo de compra diferente. Enquanto o pequeno, ele entra lá, ele testa, faz demo, compra, pum, bem simples. Já os clientes maiores, eles têm que tomar decisões, analisar budget, tem várias pessoas que tomam decisão. Então é comum que o boca a boca, o outbound e eventos funcionem muito bem para esse perfil de enterprise também. E olha só que interessante, o canal favorito é o Google Ads da galera. 60% dos projetos usam Google Ads focadas em palavras fim de funil. E os SaaS que trabalham com fim de funil tendem a ter um ciclo de vendas mais curto. Então, 60% seguido por Meta Ads e os outros. E olha que interessante, LinkedIn Ads em terceiro lugar, cara. Eu nunca chutaria esse aqui, para falar a verdade. Agora, vamos falar sobre crescimento, tá? Companhias que têm um empreendedor full-time dedicado integralmente ao projeto crescem 2 vezes mais rápido do que empresas que não têm um empreendedor dedicado integralmente. Já empresas que têm um sócio desenvolvedor ou nascem com um desenvolvedor crescem 1
2,7 mais rápido do que empresas que não têm um time técnico na largada do projeto. Eu achei super curioso. E óbvio que quanto mais tempo você trabalha no seu SaaS, mais dinheiro você gera. Então, essa curva aqui mostra que cada vez mais horas que os founders trabalham, mais eles geram faturamento. Porém, a galera que trabalha mais de 50 horas acaba tendo um faturamento menor do que a pessoa que trabalha entre 40 e 49. Ou seja, trabalhar muito vai te matar um dia. Então, galera, como que esse modelo de negócio impacta o crescimento? Vamos analisar aqui os modelos que a gente falou antes. Então, olha só, a galera que em média tem um annual subscription, que elas cobram somente o valor anual, elas têm um crescimento médio mensal de $1.041 no modelo de free trial, que eles oferecem um tempo de teste gratuito, enquanto os $68 para quem não oferece um teste gratuito. Já para o pessoal que cresce MRR mensal, tem uma média de $100 de crescimento ao mês, enquanto o pessoal que não oferece free trial tem 500. E olha só que bacana, o Metered Subscription. Então eu vou explicar para vocês o que é esse Metered Subscription. Metered Subscription é um modelo de negócio de assinatura recorrente, mas que o valor não é fixo. Então, em um mês você vai cobrar 100, no outro mês você vai cobrar 115, no outro mês 135, no outro mês... Tá. E essa recorrência não fixa, ela é decorrente principalmente das ferramentas de AI, que elas têm custos variáveis. Então, muitas vezes, os empreendedores eles atrelam também essa variação para os clientes. E aí você fala para mim, tá, mas que empresas fazem isso? Dá um exemplo. AWS, Azure, Google. Então, essas empresas de nuvem, por exemplo, elas têm essa demanda elástica. Mas agora, qual que é o desafio desse modelo de negócio? Quando você vende para o B2B, o B2B gosta de previsibilidade. Então, se você hoje vende um valor que ele não consegue ter essa previsibilidade, pode ser um desafio muito grande, porque eles podem não querer comprar, porque eles não podem encaixar isso dentro do planejamento financeiro deles. Então, eis um grande desafio. Mas acredito também que uma forma que as pessoas conseguem aumentar o faturamento dentro delas é oferecendo outros produtos para os clientes dentro da base também, que é uma forma também de você aumentar o seu LTV sem necessariamente você ficar cobrando de um custo variável todo mês do cliente. Mas olha que bacana, esse foi o modelo mais rentável em 2024, $1.729 para a galera que usa free trial com um modelo de Metered Subscription. E aí a gente tem o Pay As You Go, que é a galera que paga aqui para ir, né? Então, galera, vamos falar sobre os empreendedores. Olha só que bacana. 63% de todos os fundadores já começaram um ou mais negócios anteriormente. E aí você está pensando, porra, cara, a galera já lançou um monte de negócio e eu tô aqui penando para lançar meu primeiro. Mas olha só que bacana. 49% quebrou. Então, não é que a galera lançou e vendeu e ganhou muita grana. Cara, todo mundo tenta e nem todos dão certo. E tá tudo bem, porque empreender, no final do dia é isso, tentativas e erros. Então, 17% ainda tem um negócio ativo que opera com o mínimo de manutenção possível, que eu aposto que são os micro SaaS, enquanto 21% vendeu a empresa de fato, vendeu seu negócio. 13% trabalha tanto na empresa entrevistada quanto já tem uma também anterior e 49% desligou o seu projeto. E olha só, esses 21% aqui que tiveram sucesso, né, eles venderam a empresa com um run rate, que basicamente significa receita projetada para 12 meses, entre 100 mil e 3 milhões. E é esse gráficozinho aqui, que eu não vou entrar muito nos detalhes, mas basicamente, se você pensa em vender sua empresa por um múltiplo entre 1 e 5, você tem que estar com uma projeção de faturamento entre 100 mil e 3 milhões. Então, se você fatura menos de 10 mil por mês, provavelmente seu negócio não vai valer muito. E a moral da história é que para vocês terem um múltiplo bom de venda, que é esses aqui entre 3 e 4,9%, é vocês conseguirem se focar em retenção de receita. Quanto mais vocês tiverem retenção, ou seja, quanto menor for seu churn e maior seu LTV, mais seu negócio vai valer para os outros. Conclusões desse vídeo analítico de SaaS. Vender para B2B ainda é o caminho mais fácil para você alcançar uma rentabilidade no curto prazo. Quanto menor for o seu público, maior será o seu churn. Ou seja, quanto menor você for o seu B2B, se você vender para uma empresa com menos de 10 funcionários, provavelmente maior vai ser seu churn, porque essas empresas são muito sensíveis e qualquer custo que eles têm pode afetar muito o negócio deles, então eles tendem a dar mais churn do SaaS. Foque em vender planos anuais desde o primeiro dia para fazer caixa e investir em marketing. Produção de conteúdo e SEO são sempre os melhores canais no longo prazo. Todo SaaS, cedo ou tarde, investe em tráfego pago. Então,
comece desde cedo. Vamos ver cada vez menos o modelo freemium e principalmente para quem não está full time ainda na empresa. A tendência é cada vez mais as pessoas pedirem cartão de crédito com free trial. Construir SaaS toma tempo. Quanto mais tempo você investir em marketing e vendas, mais rentável seu produto vai se tornar. Se você for vender sua empresa, tente chegar no mínimo 10 mil de faturamento para você conseguir um bom múltiplo. E por último, mas não menos importante, teste vários modelos de negócio. O modelo de assinatura nem sempre vai funcionar se o seu custo for variável. Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu adorei fazer essa análise aqui. Parabéns para o Robbie Whalen que fez esse relatório e eu vejo vocês na semana que vem.